Palavra, mãe. Acende o fogo de Deus aí, viu? Que a palavra vem e eu sei que vai te ajudar a acender aí. Que é o vento do Senhor que vai soprar aí e vai acender. Se você está desanimado, cansado, querendo desistir, não desiste não. Que Deus é maior. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, usa teu servo, Pai. Que a palavra que ele vem trazendo não seja dele, mas seja do Senhor. Use a boca dele, Senhor, para que a tua igreja possa receber, meu Deus, esse fogo que vai acender, que vai fazer a diferença, Pai. Que vão sair daqui transbordando, Senhor, na tua palavra. Eu te peço, ó Deus, tenha liberdade para alcançar a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças e paz, amados. Amém? Quando a igreja está florida, hoje eu estava aqui na frente, ainda não tinha olhado. Opa! Vou esse outro aqui, que acho que é melhor. Ainda não tinha olhado aí para trás. Está bonita a igreja, né? Olha que benção. Tem algum visitante aqui nessa noite? Quem está vindo pela primeira vez? Não tem mais, né? Tem ela, ô glória! Bom, tivemos contato com a irmã lá na casa da Adelane, não foi? Naquele culto lá, né? Bom tê-la conosco, tá? Seja bem-vinda e sinta-se em casa. A partir do próximo culto, já não é mais visitante. Se vier 3 vezes, já pode pedir louvor, né? Brincadeira. Que Deus abençoe, irmão. Irmã, amados, tivemos hoje aqui à tarde a visita do pastor Ronaldo. Há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma reunião com os irmãos da direção da igreja e traçamos alguns objetivos para a nossa caminhada aí até o final do ano. E no final do culto eu vou estar passando para a igreja. O que eu falei do pastor Ronaldo é que eu ainda não havia tido um contato com ele para que a gente pudesse estar falando sobre esses objetivos. E graças a Deus, hoje à tarde ele esteve aqui, foi muito boa a nossa conversa. Pastor Ronaldo, para quem não conhece, é pastor da Igreja Convencional de Tapajós, a igreja a qual nós estamos ligados como congregação. Tá bom? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu estou tossindo um pouco, mas eu vi que não é um privilégio meu. Tem vários irmãos aqui que também estão com o bichinho incomodando a garganta. Estamos passando aí a base de mel, própolis e outros remédios, mas cremos que Deus está no controle. Josué, capítulo 24, verso 15. Amém ou misericórdia? Amém? Josué, ele começa a direção dele no povo de Israel após a morte de Moisés. Deus chama Josué e diz para Josué: esforça-te, eu serei contigo, daqui por diante você que vai estar à frente desse povo. Sendo que Josué, durante o período que ele teve junto com Moisés, ele pôde ver a boa mão de Deus cuidando daquele povo, guardando o povo de Israel. E aqui em Josué 24:15, Josué está no final de carreira. Ele está já assim para passar, para passar o bastão dele para outros. E no 24:15, Josué vai dizer assim ao povo, olha só: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, fala conosco, Deus, através da Tua palavra. É o que te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, quem lembra da mensagem do domingo passado aqui? Sobre tentação, né? Queda do homem. Amados, a nossa vida, ela é cercada de decisões que nós precisamos tomar. Ora, nós tomamos algumas decisões que são acertadas. E essas decisões acertadas geram coisas boas para nossas vidas. Ora, nós tomamos decisões erradas. E essas decisões erradas vão gerar consequências danosas para nossas vidas, ruins. Mas, de qualquer forma, nós precisamos tomar decisões. Josué ele vinha acompanhando esse povo já há muito tempo. Lembra que certa vez mandaram os espias olhar a terra? Esses espias foram lá olhar a terra que Deus havia prometido. E no meio desses espias tinha dois homens que tinham visão de Deus, que era Josué e Caleb. Quando chega lá que eles começam a olhar a terra, os outros veem o quê? As dificuldades, as cidades fortificadas, os gigantes. Josué e Caleb não. Eles veem o quê? Deus nos deu a terra, e terra que mana leite e mel, é terra boa. Então, se Deus nos deu, está dado, acabou. Josué ele toma uma decisão. Decisão essa de servir ao Senhor. Decisão essa de ter comunhão com Deus a ponto de ter a visão de Deus, não a visão dos homens. E Josué, quando ele volta e dá o relatório, ele diz, olha, realmente a terra tem gigantes, a terra tem cidades fortificadas, mas é a terra que Deus nos prometeu. Como é que tem sido as decisões que você tem tomado na vida? Você tem tomado decisões na vida baseado naquilo que você tem visto? Apenas? Nas dificuldades, nos problemas, nas lutas? Ou você tem tomado decisões na vida naquilo que Deus tem falado com você? Naquilo que Deus tem prometido para você? Naquilo que Deus fala através da sua palavra? Como é que tem sido as nossas decisões? Se nós tomamos decisões por impulso, raramente essas decisões vão dar certo. Então, se nós precisamos tomar alguma decisão na vida, nós precisamos refletir. Se nós precisamos tomar alguma decisão na vida, nós precisamos orar ao Senhor. Se nós precisamos tomar alguma decisão na vida, nós precisamos nos aconselhar com pessoas mais experientes, com pessoas de Deus, com pessoas que têm comunhão, visão de Deus. Josué aqui ele está tomando uma decisão e ele está passando essa decisão para o povo. Anteriormente, Josué, capítulo 23, verso 3, Josué começa fazendo um relato, ele diz assim, e vós, falando para o povo, qual ele está, né? E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Olha que convicção que Josué tem. Josué tem a convicção no seu coração que a peleja não é ele que peleja, é Deus que peleja pelo povo. Você precisa ter essa convicção no seu coração, que não é você que está lutando, você não está lutando sozinho, Deus está lutando com você, Deus está lutando junto a você. As dificuldades virão, sim virão, as lutas virão, sim virão, mas Deus está com você. Não foi essa a palavra de Deus para Josué? Não é essa a palavra de Deus para nós? Qual foi a palavra que o Senhor Jesus deixou para nós? Eis que eu estou convosco. Não ouvi. Eis que eu estou convosco. Todos os dias. É algum dia? Só no dia da bonança? Só no dia da dificuldade? Só nos dias chuvosos? Se fosse só nos dias chuvosos, seria bom aqui em Belém, né? Chove todo dia. Eis que estou convosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias. E se Ele está conosco todos os dias, nós precisamos lembrar que é Ele que luta as nossas lutas. É Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós. E Josué, aqui no 23, versículo 3, ele está lembrando isso ao povo. Ele está dizendo para o povo
e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos repartir por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. Quando Israel ele herda, Deus entrega essa terra a Israel por possessão, Deus não está entregando uma terra vazia. Olha, a terra está vazia, só vocês chegarem lá, plantar, cultivar a terra, não. Deus está dando uma terra que já tem um povo. E Deus está tirando esse povo porque esse povo não merece, por algum motivo não merece estar naquela terra. E Deus está tirando esse povo dali e está entregando essa terra ao povo de Deus. Deus ele tem algo para você, que vai haver lutas, vai haver dificuldades, mas foi Ele quem deu. E se Ele deu, creia nisso. Eu quero compartilhar com vocês a partir do verso 1 do capítulo 24, que diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha que interessante. Josué era o líder daquele povo. Ele chama aquele povo para uma grande reunião. Ele chama aquele povo porque ele está no fim de ministério, ele precisa entregar a responsabilidade daquela obra àquele povo. E aquele povo se reúne. E aqui o texto vai dizer que quando aquele povo se reúne, diz, finalzinho, e eles se apresentaram diante de Deus. Quando nós nos apresentamos para uma obra, quando nós nos apresentamos para algo, nós não nos apresentamos para o pastor da igreja, nós não nos apresentamos para a denominação A ou para a denominação B. Nós precisamos nos apresentar para quem? Para Deus. Vocês estão aqui diante de Deus. O Senhor está olhando essa reunião aqui. O Senhor está olhando essa reunião aqui. E vocês, nós precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor com vontade, com zelo, com gosto. Já pensou? Como é que Deus se sente? Alguém está lá na casa se arrumando. Hoje é dia de ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja hoje. Olha só, a pessoa está totalmente desmotivada, vai para a igreja porque é domingo, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais festa ali na praça, não tem outro lugar para ir, vai para a igreja. É isso que Deus quer da gente? Não. Deus quer que quando a gente venha para a igreja, a gente venha com desejo de servir, com vontade, e ainda que haja dificuldades, que o inimigo sabe, e ele vai colocar empecilhos. Ele vai colocar uma discussão familiar na última hora, ele vai colocar uma visita, um vizinho, uma dor de cabeça, ele vai colocar alguma coisa, mas você vai dizer, não, eu vou porque eu quero servir ao Senhor, eu quero estar lá naquela reunião, eu quero buscar a presença de Deus, e não somente no domingo. Isso serve para todos os nossos dias, acordarmos de manhã com desejo de servirmos ao Senhor no nosso trabalho, servirmos ao Senhor na nossa escola, servirmos ao Senhor na nossa família. Nós fomos postos para servir a Deus. Josué aqui, ele está juntando o povo, ele junta o povo diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do Jordão, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. Josué ele vai fazer um relato aqui de toda a história do povo de Israel, desde a chamada de Abraão. Deus chama Abraão e fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e imagina a decisão que Abraão precisou tomar. E essa noite nós estamos falando aqui de decisão. Abraão precisou tomar uma decisão de largar a sua família,
Abraão precisou tomar a decisão de largar a religião que os seus pais cultuavam, e Abraão tomou a decisão de seguir um Deus que ele conhecia apenas por uma voz. E Abraão deixou tudo. E aqui Josué está fazendo o relato, diz que Deus tomou Abraão e tirou ele da terra lá onde a parentela dele servia aos outros deuses. Versículo 3: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Isaque foi um milagre de Deus na vida de Abraão. Quantas vezes Deus já tem nos dado Isaque? Quantas vezes Deus já não tem feito milagres nas nossas vidas? E ainda assim, muitas das vezes nós somos incrédulos. Muitas das vezes nós fraquejamos. Quero contar um testemunho para os irmãos, para a edificação da fé dos irmãos. Semana agora meu carro pifou a bateria, tá? Batia lá na chave, não funcionava, tentei dar carga, joguei água fora, tentar recuperar a bateria, não consegui. E nessa luta que eu estou, eu saio e vou buscar um negócio para fazer uma limpeza na bateria, para tentar recuperar a bateria. E aí quando eu chego em casa, que ele havia recebido uma mensagem, que uma pessoa amiga havia depositado um dinheiro na conta dela. Amados, essa pessoa não é uma pessoa que comumente nos ajuda aqui. Não é. O valor da bateria que eu precisei colocar no meu carro custou R$290. O valor da oferta que nós recebemos foi de R$300. Ainda sobrou 10 para comprar o pãozinho ali da Xandai. Vocês estão entendendo, amados? Deus ele cuida da gente. É preciso que a gente creia que Ele é um Deus de milagre, é um Deus que cuida dos detalhes. Aqui, Josué reconhece isso, ele está colocando isso o povo. E a Isaque dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão ferir ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Entre você ser chamado por Deus, até você chegar à terra prometida, talvez tenha um Egito na sua vida. Talvez tenha um período de dificuldade. Talvez tenha um período até de escravidão. Talvez tenha um período negro, difícil. Mas, ainda assim, o Senhor tem um propósito. Ainda assim, Deus vai levantar um Moisés. Ainda assim, Deus vai levantar alguém que vai te ajudar a sair da dificuldade a qual você se encontra. O povo de Israel estava cativo no Egito por muitos anos. E um dia, esse povo resolveu fazer o quê? Tomou a decisão de clamar ao Senhor. Você já tomou essa decisão de clamar ao Senhor? Você já tomou essa decisão de colocar diante de Deus as suas dificuldades, de colocar diante de Deus suas lutas? Ou será que você está falando com o teu vizinho, está falando com o irmão da igreja, está falando... Tem cristão assim, não tem? Ele fala com todo mundo do problema dele, menos com quem ele deveria falar. Vai direto a Deus, vai direto ao Pai. Senhor, eu estou nessa dificuldade. O povo de Israel começou a clamar. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus tem ouvido o teu clamor. Josué ele continua fazendo esse relato. E ele diz: então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e aos egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. O inimigo, às vezes, ele não desiste fácil. Ele não desiste fácil. E você, no meio da sua caminhada, você tem dificuldade, no meio da sua caminhada, você tem lutas. Mas ainda que você chegue diante do mar vermelho, num lugar que você veja que não tem saída, que não tem mais para onde ir, ainda assim você precisa crer no Senhor, que Deus pode abrir o mar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus abriu o mar.
E depois, o mar se fechou sobre todo o exército de Faraó. Deus já abriu outros mares na sua vida. Deus já te poupou de outras dificuldades na sua vida. Lembra disso? Reclamar ao Senhor que pus uma escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e os encobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Depois que o povo passa o deserto, passa o mar, ele começa a peregrinar no deserto. E aí, tem uma história aí no povo de Israel que a gente precisa refletir. Eles já tinham visto todos os milagres, eles já tinham visto as bênçãos de Deus, a força de Deus sobre o povo egito. E agora eles estão no deserto, a roupa não se estraga. Eles estão caminhando com Deus, com uma coluna de fogo à noite, e uma nuvem durante o dia. Deus está ali, está cuidando deles. E sabe o que esse povo faz? E sabe o que muitas vezes nós fazemos depois de vermos a mão de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida? Nós murmuramos, nós reclamamos, ao invés de nós agradecermos. E aqui, irmãos, houve uma consequência de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele deserto. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Até Moisés viu a terra de longe, era o líder deles, e viu a terra de longe, porque desobedeceu a Deus. Josué, ungido pelo Senhor, usando as palavras do Senhor, ele continua aqui dizendo ao povo: então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou também Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. A história de Balaão, vocês irmãos sabem, era um profeta que ele estava sendo subornado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu. Ainda que pessoas sejam subornadas para trazer maldição sobre a sua vida, para falar contra você, se você estiver na direção de Deus, se você estiver debaixo da mão de Deus, não se preocupe. O Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Presta atenção, amados. Todo o restante do Salmo, ele depende do versículo 1. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Aqui o povo de Israel estava debaixo da mão de Deus. Então nada, nenhuma maldição podia chegar contra esse povo. E eu fico preocupado que às vezes tem crente que tem medo de sexta-feira 13, gato preto passar embaixo da escada, assombração, visagem, o que mais? Tanta coisa, tanta bobagem, meu Deus. Tanta bobagem que as pessoas às vezes têm medo. Você está debaixo da mão do Senhor, você está guardado sobre a mão do Altíssimo, nada nem ninguém pode contra você. Ah, mas então eu sou o Superman? Não. Sou a Mulher Maravilha? Não. Você é alguém que precisa fazer a vontade de Deus. Você é alguém que precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Senão não adianta. Então não é. Onde nós temos que estar? Debaixo da mão do Altíssimo. O salmista Davi diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele lá adiante ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consola. Então nós precisamos estar na obediência de Deus, senão nós vamos nos desabrigar, sair do abrigo de Deus e darmos muitas das vezes lugar para que o inimigo possa nos atingir. Ele continua dizendo aqui, versículo 11: e passando vós o Jordão, e vindo
a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os aveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Não teve eus nenhum que pudesse contra o nosso Deus. Os girgazeus, fariseus, jabuseus, tudo quanto é eus aí, eles caíram por terra, porque maior é o nosso. E a palavra nos diz o quê? Maior é quem está em nós do que o que está no mundo. Talvez você tenha chegado aqui essa noite desanimado, com muita luta. Talvez você tenha chegado essa noite aqui com muitos problemas, com muitas dificuldades. Creia somente de que o mesmo Deus que cuidou de você no passado é o mesmo Deus que está cuidando de você no presente. É o mesmo Deus que há de cuidar de você no futuro. Amém? E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Mais uma vez, Josué, Deus está lembrando aquele povo. Não foi com a força de vocês, não foi com a espada de vocês, não foi com o arco de vocês, foi a minha mão, foi a minha força. Porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. Sou prova viva disso. Vamos entregar as nossas decisões nas mãos de Deus, para que Deus possa estar nos direcionando. Versículo 13: E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e a cidade em que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós só temos direito daquilo que nós produzimos, ou daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós... Pensa. Você acorda de manhã, você precisa trabalhar. Você acorda de manhã, você precisa engrajear o teu pão, é o que a palavra diz. Mas se não for a boa mão de Deus na tua vida, de nada vai adiantar. A palavra nos ensina que inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque a seus amados Deus dá o sono. Não tente fazer por tua conta, espere na provisão de Deus, busque orientação de Deus. Antes de você tomar qualquer decisão, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Agora, pois, versículo 14, temeu o Senhor e serviu com sinceridade. Agora Josué está dizendo para aquele povo: agora vocês precisam temer ao Senhor e servir ao Senhor com sinceridade. Como que nós temos servido a Deus? Será que nós temos servido a Deus com temor? Será que tememos ao nosso Deus? Será que temos medo do nosso Deus? Existe uma diferença aí, vocês sabiam? Entre temer e ter medo. Um pai que costuma bater muito no seu filho, né? Ele vai conseguir o que do filho? O filho tem o quê? Medo. Com certeza, o filho vai ter medo. Meu pai está sempre me batendo. Agora, um pai que educa o seu filho, embora às vezes sendo obrigado a chegar à vara, ele vai ter o respeito do filho. E esse respeito é temor. O filho não tem medo desse pai, porque esse filho entende que esse pai, embora chegando à vara, é para a educação dele, é para que ele... Então esse filho tem temor. O que nós precisamos ter de Deus não é medo, porque Deus tem o poder de nos lançar no inferno. O que nós precisamos ter de Deus é temor, é crermos que Ele é todo poderoso. Sabemos que o que Ele quer é o melhor para as nossas vidas. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Josué ele continua lembrando ao povo que esse povo tem que servir ao Senhor com temor e com sinceridade e com verdade. Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores.
Pessoas que adorem em espírito e em verdade. Pessoas que venham para a igreja com espírito de adoração. Chega aqui, curva a sua cabeça, ore, clame ao Senhor. O Senhor fala comigo através dos louvores, o Senhor fala comigo através da palavra. Pode estar acontecendo o que for à sua volta. Se você estiver ligado com Deus, Deus vai falar contigo. Se você estiver em comunhão com Deus, nada vai te incomodar. Porque você está ali, em verdade, você está total ali. Agora, se nós chegamos na igreja, nós ficamos com nossos pensamentos voando, pensando em outras coisas, né? Quem sabe no Fantástico, no Big Brother, aí como é que Deus opera? A nossa mente está cheia de coisas que não edificam. Por isso nós precisamos estar diante do Senhor com temor, diante do Senhor com os nossos corações, como verdade. E aí ele vai falar algo aqui também para o povo bastante interessante. Nós já estamos terminando, caminhando para o nosso final da nossa mensagem. Ele diz assim: e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Crente tem deuses? Não? Temos muitos deuses que nós precisamos deitar fora. Não éramos para ter. Verdade, não éramos para ter. Mas como assim? Estou entendendo. Você vai entender. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração no lugar de Deus são deuses. Para e pensa. Se você não tem algo na tua vida que atrapalha a tua comunhão com Deus, que atrapalha o teu relacionamento com Deus, isso pode ser um Deus para você. Embora muitas das vezes a gente não saiba, não sinta. Você já viu que tem pessoas que elas são presas a algumas coisas e elas dizem assim: não, mas a hora que eu quiser isso aqui, eu vou catucar aqui o povo. A hora que eu quiser eu deixo de tomar café. Cafezinho da tarde, né? Tradicional. A hora que eu quiser eu deixo de tomar Coca-Cola. Ah, meu Deus, isso é um churrasco com uma Coca-Cola, uma pizza com uma Coca-Cola. Teve alguém que vai ser assim, ó. Escutou até os barulhinhos ela abrir essa tampinha. Pensa, amados. Eu estou brincando aqui, né? Mas pensa, assim, tem coisas que nos prendem e que pode ser os nossos deuses. Imagina Abraão, velho como eu, assim, cabelo branco, cabelo branquinho, né? Aí Deus deu para Abraão Isaac, Deus me deu quem? A Sofia. Imagina agora, Deus chegar a fazer comigo como fez com Abraão. Agora me dá a Sofia. Imagina, já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja. Imagina Deus pedir de você o seu filho. Às vezes, amado, nós queremos super proteger os nossos filhos e esquecemos que os nossos filhos é dádiva de Deus. Nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos mostrar caminho aos nossos filhos, mas jamais nós podemos super protegê-los, porque nós não temos essa capacidade. Então, nós precisamos entregar os nossos filhos para quem pode cuidar. Precisamos entregar os nossos filhos para Deus. É lícito. E é claro que eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha família. Mas às vezes eu quero tanto cuidar da minha família, eu tenho tanta preocupação com a minha família, que a minha família pode se tornar um Deus para mim. Eu posso de repente valorizar muito mais a minha família do que a Deus. Ah, mas eu não tenho que cuidar da minha família? Tenho, mas eu tenho que entender que primeiro quem vai cuidar da minha família é quem? Deus. Primeiro é Deus, então primeiro eu tenho que entregar a minha família para Deus. E o meu emprego? Imagina, né? A Samira deu aqui o testemunho dela. Imagina o coração da Samira quando estava para sair daquele trabalho, quando sabia que ia perder aquela porta de emprego ali. Imagina o coração dela. Os filhos precisando, né? Mas e agora? Em quem nós devemos confiar? Nós devemos confiar num político que nos deu um cargo, nos deu um emprego?
Ou nós devemos confiar no Senhor? Eu tive a oportunidade de conversar com a Samira sobre isso. Que ela não colocasse a confiança dela naquele político, seja lá quem fosse. Que ela colocasse a confiança dela em Deus. E hoje ela está testemunhando aqui o que Deus fez. Amados, Josué termina dizendo: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem seus pais serviram, vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou além do rio, os deuses dos amorreus, dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel vai dizer que eles escolhem servir a Deus. Mas depois nós vamos ver que num determinado momento não é bem assim, né? Eles se desviam do caminho. Josué aqui está fazendo uma escolha. E eu achei interessante quando eu li esse texto, eu observei que Josué estava no final do ministério dele. Ele já tinha passado muitas coisas, já estava velho, estava no final do ministério. E ainda assim, o propósito dele era o mesmo. Ainda assim, o propósito dele era o mesmo, era de servir ao Senhor. Eu quero fazer um apelo à igreja essa noite. Você quer fazer essa escolha de servir ao Senhor? Essa minha pergunta é para aqueles que ainda não congregam. Essa minha pergunta é para aqueles que congregam. Essa minha pergunta é para aqueles que já são batizados e já estão na igreja há muitos anos. Essa minha pergunta é para aqueles que estão chegando agora. Sabe por quê? Nós precisamos tomar uma decisão de servir ao Senhor. Se você quer tomar essa decisão, curva a sua cabeça. A nossa oração essa noite vai ser para que Deus mova no seu coração a tal ponto que você tenha desejo de servir ao Senhor. Desejo de servir ao Senhor com alegria. Desejo de servir ao Senhor com integridade. Desejo de servir ao Senhor com vontade. Desejo de servir ao Senhor com amor. Desejo de servir ao Senhor com toda a tua vida. Senhor, aqui está o Deus do teu povo, Senhor. Desperta, ó Pai, na tua igreja, Senhor, esse desejo, ó Pai, de te servir com alegria. Desperta, Senhor, no teu povo esse desejo, ó Pai, de te servir com vontade. Desperta, ó Deus, no teu povo esse desejo, ó Pai, de amor, ó Pai, por ti e pela tua obra. Desperta no teu povo, Senhor, o desejo, ó Pai, de alcançar vidas, de salvar vidas, de testemunhar de ti, Senhor. Ó Pai, desperta no teu povo, Senhor, o desejo de servir onde quer que esteja, Senhor, seja aqui na igreja, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na escola. Senhor, que tu possa dar, ó Deus, essa vontade, Senhor, ao teu povo de te servir, Senhor. Ó Pai, Josué, ele começa e termina a vida dele com esse desejo, com essa vontade de te servir. E ele estende esse desejo para a sua casa quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, que os pais de família, que as mães de família, que aqueles, ó Pai, que têm responsabilidade nos seus lares, possam estender também esse desejo para os seus lares, Senhor. E assim eles serem, ó Pai, usados por ti, canal de bênção, ó Pai, na família, Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas, Senhor, alcance, Senhor, o conhecimento, ó Pai, da salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, a nossa vida é feita de escolhas, Senhor, que possamos, ó Deus, escolher, Senhor, escolher a melhor forma, Senhor, ou melhor, a forma correta de te servir, Senhor, que é em espírito e em verdade, Senhor. Não deixa, Senhor, que a gente venha estar te servindo, ó Deus, pela metade, Senhor. Não deixa, Senhor, que o nosso coração, ó Deus, enganoso, Senhor, ache, ó Pai, que nós podemos te servir, ó Pai, de qualquer maneira, Senhor.
mas que possamos te servir realmente, Senhor, com toda a nossa alma, com todo, Pai, nosso entendimento. Agora, Senhor, dá, ó Deus, uma noite abençoada à tua igreja, ao teu povo. Senhor Deus, com retorno, ó Deus, para o seu lar, que eles possam estar voltando para a sua casa em paz, livrando-os, ó Pai, do mal. Dá, ó Deus, uma semana, Senhor, cheia da tua proteção, da tua guarda, da tua bênção, da tua graça. Senhor, que aquelas, ó Pai, dificuldades a qual o inimigo tem levantado sobre a vida do teu povo possa cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo possa ter, ó Deus, intentado, ó Deus, contra os teus servos, caia por terra, ó Pai. Ó Deus, também te pedimos tuas bênçãos para aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Não sabemos, ó Deus, as dificuldades, problemas que as pessoas estão enfrentando, mas te pedimos a tua boa mão também sobre a vida delas. Alcance, ó Deus, a cada família, a cada lar aqui representado. Ser, ó Deus, com cada uma dessas vidas, derramando a tua bênção, da tua proteção e, ó Deus, da tua graça. É o que nós te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.